Um ótimo dia, seja bem-vindo você que está chegando ao nosso canal para conferir mais um podcast áudio. Estamos falando da série sobre José e tenho certeza que essa série vai edificar muito a sua vida. E hoje eu quero compartilhar, trazer um texto importante para você. Eu pensei até em dar continuidade, falar da parte onde José interpreta o sonho de Faraó, mas o período de prisão foi um período de bastante aprendizado e foi o lugar onde José mais cresceu no relacionamento com Deus. Então não poderia passar por essa parte sem dar alguns detalhes, sem trazer algumas informações importantes que vai te ajudar na construção do seu entendimento, tá bom? Quero lembrar também aos amigos ouvintes, pessoal que acompanha o nosso conteúdo, que eu estou gravando na minha casa. Como vocês percebem, vai ter sempre um barulho externo, mas eu quero que você foque no podcast. O objetivo é abençoar a sua vida. Desde já peço para você deixar o seu like nesse conteúdo, porque fortalece o nosso conteúdo aqui no YouTube, ajuda que essa mensagem alcance mais vidas. Se inscreva se ainda não é inscrito e vamos juntos para mais um podcast áudio. Irmãos, amigos, olha só, eu quero meditar no texto de Gênesis capítulo 40, versículo de número 20. Vamos ler até o versículo de número 23, tá bom? E vamos aprendendo juntos, porque é uma mensagem, é uma pregação. Tomar um golinho de água. Então o objetivo aqui é abençoar a vida de vocês, tá bom? Versículo 20, estou lendo Gênesis capítulo 40, versão NVT. 3 dias depois era o aniversário do faraó e ele preparou um banquete para todos os seus oficiais e funcionários. Convocou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros para comparecerem à festa. E levou o chefe dos copeiros de volta ao seu cargo, para que voltasse a entregar o copo ao faraó, ou seja, servi-lo, né? Quanto ao chefe dos padeiros, mandou enforcá-lo, como José havia previsto, ao interpretar o sonho dele. O chefe do copeiro, porém, se esqueceu completamente de José e não pensou mais nele. Irmã Edmilson, como assim? Você tinha falado no podcast anterior que ele José, né? Fez questão de pedir ao copeiro que falasse dele para Faraó e ele se esqueceu, não fez questão de lembrar. O que você acha que aconteceu aí? Olha, tem alguns comentaristas que quando vai falar sobre esse versículo, eles começam a retratar que o copeiro foi ingrato com José, não reconheceu o favor que recebeu de José quando recebeu a interpretação de seus sonhos. Eu entendo que isso aqui foi providencial, tá? No sentido de que Deus tinha um plano e o plano de Deus não segue o nosso plano. A expectativa nossa não é a mesma que governa as ações de Deus sobre as nossas vidas. E por que é importante eu te dizer isso? Porque o processo da prisão foram 2 anos. Eu não poderia passar para o próximo episódio sem trazer algumas informações importantes aqui para você. Eu ia falar sobre a parte da interpretação do sonho de Faraó, mas eu entendi que essa parte da prisão eu tinha que falar um pouco mais. Foi o momento que o relacionamento de José com Deus mais cresceu. Foi no período que ele esteve na prisão. E fazendo um panorama sobre o processo de José, eu tive anotando algumas informações importantes. Olha só, o processo de José durou
em torno de 13 anos. Começou quando ele tinha 17. E quando ele compareceu diante de Faraó e deu a interpretação do sonho de Faraó, José já estava com 30 anos, ou seja, 13 anos. Para quem pensa, né, que a honra vem da noite para o dia. Não é assim não, viu? Com Deus não funciona assim. Só que você tem que entender que Deus preparou José mentalmente para assumir o governo do Egito. José foi preparado emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. José foi preparado para isso. E voltando um pouco, só para você ter uma ideia, o primeiro estágio da aprovação, José sofreu 3 coisas. Primeiro, humilhação. Começou quando ele foi lançado na cisterna, né? Quando rasgaram a sua túnica, os seus irmãos ali, com raiva dele por tudo que tinha acontecido, rasgaram a sua túnica, lançaram ele na cisterna. Segundo, ele foi traído quando foi vendido como escravo pelos seus irmãos. E o terceiro ponto, ele foi rejeitado porque os irmãos não queriam mais ele por perto. Ou seja, então no primeiro estágio da aprovação, ele sofreu humilhação, traição e rejeição. E aí, não é brincadeira, né? Perdeu o convívio com seu pai, perdeu o convívio com seu irmão caçula, que ele tinha um apego. E isso de fato foi muito doloroso, tá? Não é fácil você ser tirado do meio da sua família. É como se ele tivesse sido sequestrado por muito tempo, né? Não vou dizer aí os 13 anos, até porque os 10 anos que ele governou sobre a casa de Potifar, ele foi bem tratado ali, né? Mas porque o Senhor realmente o capacitou e ele desempenhou um bom trabalho e foi reconhecido ali no seu trabalho. Agora, que ele era tentado pela esposa de Potifar, né? Mas enfim, seguindo, no Egito, ele aprendeu 3 coisas importantes quando ele chegou lá. Primeiro, humildade. Segundo, relacionamento com Deus. E terceiro, gratidão. Então, humildade, ele se sujeitou aos seus senhores. No relacionamento com Deus, ele passou a orar mais. E a gratidão, né? Passou a ser grato a Deus por tudo que estava passando. Isso aqui foi algo importante. Então, quando ele estava perto dos irmãos, ele sofreu muito, né? Mas quando ele estava longe dos irmãos, ele estava aprendendo muito. E aí, teve benefícios também, né? Passou pelo processo todo, mas ele tirou muitas lições. Sofreu, mas também aprendeu. Se tornou um homem emocionalmente mais forte. E eu fiz outra observação aqui. As áreas que o ser humano pode ser provado. Você pode ser provado na área financeira, no relacionamento, na saúde ou no casamento, tá? Financeira, você pode, por exemplo, passar por uma provação porque as pessoas ou porque Deus permite que você passe, ou pelos seus maus hábitos. Nos relacionamentos, mesma coisa. Pessoas podem te colocar numa situação de provação, Deus também, e você também pelos seus maus hábitos. Na saúde, você pode passar pelos seus maus hábitos e também porque Deus permitiu que você passasse, né? É claro que umas têm intervenção diretas do Senhor, outras têm outras influências, né? Outras influências, sejam porque você também tomou atitudes erradas, ou seja porque também pessoas ocasionaram você passar por aquilo. E no casamento, pessoas podem te conduzir a passar, ou os maus hábitos, né?
faz com que você possa passar também essas provações ou privações. Deus pode nos provar no casamento? Creio que sim, em algumas situações, né, bem específicas. Então, irmãos, ou seja, a provação tem 3 agentes aí de ação, né? Deus, você e as pessoas que influenciam nesse processo aí, tá? Outro ponto importante, o segundo estágio que José passou foi a tentação, né? E ele venceu. Primeiro processo, primeiro estágio, ele venceu no sentido emocional. Ele saiu mais forte, tirou lições, se tornou mais humilde, aprendeu a ser mais grato, né? E ele governou, tanto que ele aprendeu que ele governou na casa de Potifar. E por 10 anos. Ele imaginava que ele ia ficar ali, estava ótimo, né? Mas Deus tinha outros planos para José. E aí, enquanto José estava governando a casa de Potifar, o Senhor estava preparando o cenário para que ele governasse o Egito. E aí foi providencial também o tempo, as coisas se desenrolaram, a mulher de Potifar se lançou contra José, né? E ele, fugindo dela, teve parte das suas vestes rasgada e uma acusação injusta de uma tentativa de estupro. Ele foi preso. E nessa etapa da prisão vem o último estágio do processo dele. Ele entrou no terceiro estágio, foi o estágio da prisão. Foi quando ele foi lançado ali. Foi ali que ele teve o contato que era necessário. Ele fez a ponte de ligação entre ele e Faraó por meio do copeiro. Então ele interpretou o sonho do copeiro, do padeiro. O padeiro foi morto, o copeiro foi restituído à sua função. Só que, como eu li o texto, o copeiro esqueceu de José, ou esqueceu-se de José. E ele deve ter pensado: poxa, fiz aqui um gesto de bondade, revelando, interpretando seu sonho, e ele se esqueceu de mim. Mas tinha coisas que o Senhor ainda precisava trabalhar no coração de José naquela prisão. E para falar um pouco, a prisão, irmãos, José não ficou num lugar confortável, era um lugar fedido, era uma masmorra. Em algumas versões vai falar masmorra, não chama nem de prisão. Era um lugar realmente sujo. Qualquer prisão no tempo antigo era desconfortável, né? Ele ficava num lugar sujo junto com ratos, né? Num ambiente ruim. Então assim, ele ficou abandonado, entendeu? Então assim, ele lutou muito nas suas emoções para não se permitir se tornar uma pessoa amarga com tudo aquilo que ele estava passando. Ele teve que gerenciar tudo isso. E não foi uma coisa simples, não. Porque passar 2 anos num processo como esse, de forma injusta, sem ter feito nada de errado, não é fácil. José foi um homem treinado no seu caráter, nas suas emoções, né? Ele foi um homem de fato moldado por Deus. Passou pela bigorna de Jeová, né? Ele foi moldado pelo Senhor e ali ele aprendeu, ele cresceu, ele desenvolveu muito como homem, como pessoa. Aprendeu a importância do perdão. Ele entendeu que ele não poderia guardar rancor. Ele entendeu que ele não poderia alimentar sentimentos negativos. Ele entendeu que aquilo era um processo do qual Deus o estava conduzindo. E ele teria que confiar. A Bíblia vai dizer que o Senhor estava com ele em todas as etapas. Seja no momento em que ele foi lançado na cova,
que ele foi vendido como escravo, que ele foi parar naquela caravana, que ele chegou lá como animal acorrentado, né? Acorrentado no pescoço, pelos pés, ferido, né? Que corrente de ferro no corpo, aquilo fere o corpo. Ou seja, humilhado ele foi bastante. Então eu quero deixar um recado para você que pensa ou imagina que o chamado de Deus é simples. Para você que tem inveja, né? Para aquelas pessoas que sentem inveja dos outros quando alguém é colocado numa posição de honra. Querido, houve um processo. Certa feita eu estava numa convenção e ouvi um pastor dizer, e essa frase nunca saiu da minha mente. Qual foi a frase? A frase foi a seguinte: quer chegar aonde eu cheguei? Passe por onde eu passei. É assim que funciona, meu irmão. É assim que funciona. Na vida do homem de Deus é dessa maneira. Quer chegar onde eu cheguei? Passe por onde eu passei. E essa frase me impactou, porque quando eu ouvi ela, eu pude entender que cada um tem um processo, tem uma história, né? E ninguém vai viver a vida do outro. Cada um tem que viver a sua história, a sua vida, o seu relacionamento com Deus. E José viveu o seu relacionamento com Deus. Ele aprendeu, ele amadureceu, né? E o Senhor era com ele. Que coisa maravilhosa, né? Na prisão vai dizer que ele governou na prisão, né? Ele cuidou dos presos. Ele ganhou a confiança do chefe dos carcereiros e, com permissão de Potifar, ele tinha liberdade na prisão. Ou seja, não tinha ficado uma inimizade entre eles ali, né? Porque ele era um homem de gentil presença. Então, essa confiança lhe deu também a liberdade para ele poder transitar ali naquele ambiente, né? E ali ele orou, falou com Deus, questionou, chorou. José sentiu o que qualquer homem sente, irmãos: tristeza, vontade de morrer, com certeza. Se Jó, né, o homem perfeito que não pecou, sentiu, por que José também não sentiria? Com certeza José sentiria sim. Então eu entendo o seguinte: os processos que nós passamos servem como aprendizados, né? Serve como aprendizados, e José sofreu bastante. Não foi um processo simples. Foi nesse meio ali que ele aprendeu sobre perdão. E às vezes falar de perdão não é uma coisa simples, porque tem pessoas que ela tem uma dificuldade. Por exemplo, quando eu falo de perdão, automaticamente você lembra de quem te ofendeu ou de alguma injustiça que você sofreu. Isso é na hora, é automático, né? Então José ele teve que aprender a lidar com o perdão, liberar o coração dele no Senhor, porque o que acontece? Todas as vezes que a gente passa um processo difícil e esse processo ele se repete, automaticamente a sua mente lembra de quem provocou aquilo, seja lá no primeiro estágio, que foi os irmãos, né? Por mais que ele tivesse sido também acusado injustamente pela mulher de Potifar, todas as vezes que ele entrava numa situação, né, como essa, que ele foi lançado na prisão, ele também lembrava do que os irmãos haviam feito para ele. Fala: poxa, se meus irmãos não tivessem feito isso comigo, eu não estaria passando por tudo isso. Então, ou seja, ele tinha que aprender a se libertar do passado. Ele tinha que aprender a se livrar do passado. E aquilo foi tão forte,
que você vai perceber já no final da história de José como foi o encontro dele com os irmãos. Ali você começa a perceber como aquilo foi difícil para ele, para se livrar daquele sentimento de raiva, sabe, de querer vingança, porque em algum momento ele poderia pensar assim: eu vou perdoar, eu preciso perdoar. Mas em outros ele poderia: poxa, mas eu fui injustiçado, eu não merecia isso. Irmãos, ele era homem como você, como eu. Nós, quando somos injustiçados, quando somos traídos, esse sentimento ele fica relutando em nossa mente durante muito tempo. E não é porque você é ruim que fica alimentando aquilo, não. É porque é um processo. E esse processo ele acontece na sua vida, ele acontece na sua mente, e você tem que aprender a lidar com isso. Então é uma coisa que você tem que administrar em Deus, né? E José teve que orar muito, jejuar muitas vezes, para não permitir que a sua carne o governasse, para que ele pudesse ter liberdade em Deus de caminhar sem nenhum peso na sua consciência. Então esse é um ponto também muito importante. Então nesse tempo foram 2 anos esquecidos. E quando as coisas do seu coração foram ajustadas, importante destacar isso, né? Quando as coisas do seu coração foram ajustadas, quando ele entendeu que o perdão era necessário e era um dever para ele prosseguir, quando ele percebeu que as injustiças era para moldar o seu caráter, o Senhor então foi preparando o ambiente de governo, até o dia em que Faraó tem o sonho. O texto vai dizer que ele sonhou. Nós vamos falar no próximo episódio. Mas os magos do Egito não conseguiram dar a interpretação. Era como se ele tivesse o cadeado e só José poderia abrir a interpretação daquele cadeado. Só José poderia revelar o segredo que daria acesso a Faraó àquele sonho, em saber o que tinha naquele sonho. Entendeu? Vou tentar trazer uma colocação melhor. Digamos que Faraó tivesse ganhado ali uma caixa de presente. Ele sabia do valor do presente, mas não sabia o conteúdo que estava na caixa. Só José tinha a chave para abrir. Ele sabia de fato o que significava, o que tinha dentro daquela caixa, o que significava o seu sonho. Então, é mais ou menos isso. Ninguém ia conseguir revelar aquilo que só era para José revelar. Tanto que os adivinhos do Egito, os macumbeiros, os magos lá, os videntes, não conseguiram interpretar, não sabia nada sobre aquilo. E José interpretou aquilo com uma facilidade, com uma graça de Deus, mas porque o Senhor era com ele tinha o dom e ele aperfeiçoava esse dom no relacionamento que ele tinha com Deus. Então, ele ia chegar na posição de governo, era questão de tempo. Eu quero te falar sobre outra parte importante desse processo da prisão, que se chama tempo. O tempo de Deus. No tempo de Deus você não está atrasado, é importante que você saiba disso. Deus não trabalha dentro da sua expectativa. Deus trabalha dentro da palavra. Então não adianta você criar uma expectativa em relação a uma situação que Deus não vai agir dentro dessa expectativa que você tem. Deus vai agir dentro da sua palavra. É importante que você entenda isso. Porque
as pessoas não sabem lidar com a espera. Elas reclamam, elas murmuram, elas acham que Deus se esqueceu delas, elas acham várias coisas e ficam alimentando esses pensamentos quase todos os dias, principalmente quando as coisas não acontecem, do jeito que elas querem. Então a pessoa começa a duvidar. Você perde o foco, você perde a direção, você perde o rumo e você não consegue mais desenvolver a sua fé da forma correta. Então é importante você buscar em Deus por meio da palavra, porque a palavra ela vai te guiando. A palavra ela vai te mostrando aonde você está desalinhado. E aí você vai e coloca a tua vida no prumo. O objetivo é ficar alinhado com a palavra. Então, a palavra está alinhada. Se tem algo que está desalinhado, é você. Então, você alinha a sua vida, o seu coração, as suas expectativas dentro da palavra. Aí as coisas começam a caminhar na sua direção. Eu não sei se vocês estão pegando aqui essas informações, mas é dessa maneira. Então, por diversas vezes eu fiz escolhas na minha vida e imaginando no meu coração, imaginava eu, convicto, não estou fazendo as coisas certas, estou tomando a direção certa, é isso mesmo. Deus está me direcionando para isso. E eu quebrei a cara. Por quê? Porque eu quebrei princípios que Deus não negocia. Sabe, não adianta você querer fazer coisas que biblicamente Deus não honra. Você quer uma coisa? Deus não entregou o governo do casamento para a mulher. Talvez tenha alguma mulher que está me ouvindo, não vai gostar do que eu estou dizendo, mas é isso. Deus fez o homem para governar sobre a mulher e é bíblico. O homem não pode ser guiado pela mulher, a mulher que tem que ser guiada pelo seu marido e o marido pela palavra de Deus. É assim que funcionam as coisas. Se as coisas saem dessa direção, tudo começa a desandar, né? E teve momentos na minha vida que eu me perdi nesse sentido. Estou sendo bem aberto aqui para falar disso com vocês nesse podcast. Então, irmãos, tem coisas que Deus ele não negocia. E se você quiser entrar nessa guerra, você vai perder e vai sair muito machucado. Porque Deus, ele quer que você ande em princípios. Digamos que a outra pessoa que está do teu lado não quer andar, o problema é dela. Você ensinou a palavra, você deu a direção dentro da palavra, amém. Você tem as suas falhas? Óbvio, mas todos têm as suas falhas. Isso faz parte, mas você pede, se reaproxima do Senhor, você busca uma orientação de um pastor, de uma pessoa de Deus sobre a tua vida e você toma aquela direção, dentro da palavra. Se a outra pessoa não quer te seguir, não quer caminhar junto, o problema é dela com Deus. Não vai acompanhar essa pessoa que você vai se arrebentar. Você vai se decepcionar, você vai se frustrar e Deus não quer que você passe por isso. Então, fique com a palavra, meu irmão, minha irmã. Qual que é o melhor conselho para você? É aquilo que a Bíblia diz. José passou o processo dele. O tempo de prisão preservou José também de muita coisa. Imagina que se José tivesse talvez um pouco mais na casa de Potifar ali, talvez um tempo maior, não se sabe o que poderia acontecer. Então Deus ele sabe o que faz, irmãos. Ele foi para a prisão porque Deus queria preservá-lo.
José, ele se destacava, em qualquer lugar que ele chegasse, ele governava. Ele tinha uma capacidade, uma inteligência, e ele cativava as pessoas. José era um homem que cativava as pessoas. Então assim, e esse bom caráter dele tinha muitas pessoas que usavam isso, queria manipulá-lo, como foi no caso da mulher de Potifar. Então, Deus o preservou. E nesse tempo da prisão, por mais que ele pudesse chorar, se entristecer, pedir para Deus a morte, né? Por mais que ele, não entendesse por algum momento, né? No passar dos dias, dos meses, o Espírito Santo ia treinando o coração dele para compreender a direção que Deus estava dando para a vida dele. E de fato, o Senhor o conduziu para o governo do mundo, né? Mas o processo foi extremamente doloroso, foi de muita humilhação, de muito quebrantamento, de perdão. Ou seja, José teve o coração ensinável. Então isso, irmãos, é uma das coisas mais maravilhosas que um homem pode receber. Essa dádiva de ter um coração ensinável. Não significa que você não vai errar, não significa que você vai ser perfeito em tudo que você faz, mas significa que quando você tem um coração ensinável, se em algum momento você se desalinhar da palavra, você vai se permitir corrigido e voltar para o rumo certo. Os benefícios do coração ensinável é que você entende claramente que se você sair do rumo, vai ser necessário voltar. Você se permite voltar. Você se permite ser corrigido. E isso é extremamente importante. Então, essas informações que eu estou passando aqui para vocês nesse episódio, né, da série, é importante, porque José vai para um outro estágio. A parte final de uma provação, ela é cercada de zelo, né, por parte do Senhor. Porque o homem, quando vai chegando num processo, ao final de um processo longo, emocionalmente ele está cansado. Emocionalmente você cansa. Por exemplo, em alguns estágios do meu processo que eu passei com Deus, teve momentos que eu me cansava, irmãos. Eu ficava cansado, esgotado emocionalmente. Eu pedia a Deus graça para suportar aquilo. Eu pedia a Deus fé, coragem para continuar naquele propósito, naquela direção. Então assim, quando o processo é longo, você se cansa. Você sente no seu corpo cansaço. Mas pior do que você sentir cansaço por causa do processo, é você tomar uma decisão errada. Porque quando você toma uma decisão errada, você tem aquela sensação de que você vai lá para o final da fila e você começa, se irritar. Começa a passar na tua mente aquela vontade de desviar. Então, eu entendo perfeitamente o processo de José, porque eu também passei os meus processos. Então, muita coisa da vida de José eu trago para mim. Eu me vejo naquilo, entendeu? Então, você consegue passar com mais clareza
com mais profundidade. E outra coisa, tem um momento de solitude, um momento a sós com Deus, longe de pessoas, de amizades, pessoas que você até então achavam, né, que estavam do seu lado, porque o processo prova as amizades, revela os corações. Os corações foram revelados no caso de José. O processo revelou os corações. Ele entendeu perfeitamente quem eram as pessoas que estavam com ele. Então, aquele particular com Deus deu a ele uma coisa importante, que era sagacidade. E não era um bobinho mais, aquele inocente que foi lançado numa cova, que foi feito ali de bobo na mão dos irmãos. Não. Você percebe que o José, lá do capítulo 44 em diante, é diferente daquele José do capítulo 37 de Gênesis. Era um homem experimentado, maduro, que sabia como é que funcionavam os relacionamentos, as falsidades, as traições, né? Ele era um homem experimentado, ele sabia viver escassez e sabia viver abundância, coisa que poucas pessoas hoje sabem. Tem pessoas que não sabem passar por processo de escassez, elas se desesperam. Porque eu não posso passar por isso, porque eu não posso, porque eu tinha visto isso, eu não vou aceitar. Irmão, não é questão de aceitar. Está diante de você. Você quer passar, você vai ter que simplesmente se humilhar, baixar a bola, buscar a presença de Deus e pedir graça para você suportar aquilo. Então, é assim que funciona. E o momento de solitude que você está a sós com Deus, valorize esse tempo, porque é a hora que você cresce. Você cresce. As pessoas que se afastam de você, elas querem que você se afunde. Muitas querem que você se lasque. Ele é orgulhoso, ele é soberbo, ele não vai muito longe, porque eles acham que você se afastou. Na realidade, elas se afastaram também. É porque você não corre mais atrás. Chega um momento que você não vai ficar mendigando atenção para os outros. Essa é uma outra fase que você aprende no processo. Então José não ficava mais mendigando atenção para ninguém. José, ele sabia o que ele carregava. Ele tinha identidade. Ele sabia o que ele tinha que fazer. Ele sabia que na hora que ele tivesse diante de Faraó, todo o potencial que Deus havia treinado ele ia ser colocado para fora. Que é o que vocês vão conhecer no próximo episódio desse podcast. Mas o importante é você entender, eu tinha que falar sobre isso, que o processo de José foi um processo de relacionamento com Deus. O momento da prisão, o período que ele passou na prisão, foi muito importante para ele amadurecer. Para ele amadurecer como homem, para ele amadurecer nas decisões, né? Ele era um homem, ele se tornou, né, um homem muito sábio, experimentado, vivido, maduro, pronto para viver o governo. Talvez com você seja assim, seja isso. Deus está te alargando a sua estrutura mental, física, emocional, para você governar. Assim como foi com José. Então,
Pega essas dicas para você, guarde no teu coração. Eu acredito que depois de alguns anos, quando você voltar aqui no canal e ouvir esse podcast, a sensação vai ser de gratidão a Deus por tudo aquilo que você de fato absorveu aqui. Eu tenho plena convicção no meu coração que você vai se tornar uma pessoa melhor, muito melhor. Amém, meus irmãos? Que Deus possa abençoar essa palavra no seu coração, que o Senhor possa te fortalecer. Quero agradecer de coração a companhia, a audiência de vocês aqui com o nosso canal, o carinho conosco. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Quero mais uma vez pedir para você deixar o seu like nesse conteúdo, se inscrever se ainda não é inscrito, e desejo a você uma ótima noite. E não perca o próximo episódio. Nós vamos falar sobre a interpretação que ele deu, ao sonho de Faraó. Deus te abençoe.